Olá a todos, esse vídeo é parte da exigência para aprovação na matéria de Projeto Integrador 1 da Univesp. Esses são os membros que constituem o grupo e o título do trabalho, no tema Clima e Meio Ambiente, é da eficiência de painéis fotovoltaicos. O resumo dessa apresentação se consiste em explicar como funciona uma placa voltaica, discutir um pouco sobre a eficiência do sistema fotovoltaico numa instalação residencial, falar um pouco sobre os impactos ambientais do uso de energia fotovoltaica e, por fim, apresentar qual foi o nosso protótipo desenvolvido durante o bimestre. Bom, a razão para a gente pesquisar por alternativas energéticas no Brasil, elas podem ser explicadas muito mais pelo custo do que de fato por algum ganho ou perda ambiental da matriz energética. Como no Brasil nós temos a sexta tarifa de energia mais cara do mundo, é claro que qualquer alternativa energética para a realização de trabalhos, ainda que não seja energia elétrica, se justifica por uma questão econômica. Como a gente pode ver pelo quadro à esquerda, a energia solar é, das matrizes energéticas, a mais cara que tem na comparação quilowatt-hora por custo em centavos de dólar. Entretanto, apesar disso, existe sim um nível de aplicação dessa matriz energética que a torna sustentável do ponto de vista econômico, ou seja, ela se paga num período curto de tempo, em geral de 3 a 5 anos, e não vai ser mais, sendo assim, ela não vai ser mais caro do que manter somente a energia pública numa instalação residencial. Uma placa fotovoltaica funciona basicamente da seguinte forma: nós temos uma placa positiva e uma placa negativa, isoladas, como indica nesse slide aqui. A placa positiva do conjunto é formada por silício e fósforo. O fósforo ele é eletronegativo, justamente porque ele tem mais do que 4 elétrons na última camada, ou seja, ele é um átomo instável em número de elétrons e tende a perder um elétron quando recebe mais energia. Por outro lado, o boro ele tem apenas 3 elétrons na última camada, ou seja, ele é eletropositivo, então a tendência dele é de tomar um elétron que esteja sobrando, que esteja vagando, né, dentro da corrente elétrica. A estrutura de silício ela serve basicamente para manter esses átomos de fósforo ou de boro na placa. O preço maior de uma placa fotovoltaica se dá justamente porque quanto mais puro o silício, mais eficiente vai ser a placa, porque quanto mais puro o silício, ou seja, quanto menos outros elementos ele tiver na constituição da placa, menos roubo de elétrons, por assim dizer, vai haver por esses outros elementos intrusos na placa e mais elétrons com mais fluidez vão circular através do circuito montado. Nesse outro slide, assim como já mostrado, a gente pode observar que o que acontece é que os raios de luz batem na camada eletronegativa da placa, né, a camada constituída por fósforo. Os elétrons sobrando de fósforo são empurrados circuito adentro e são, por fim, tomados pelos elétrons de boro do outro lado, que são eletropositivos, ou seja, que estão lá para receber esses elétrons que estão chegando, formando assim o ciclo elétrico da placa. As vantagens de um sistema fotovoltaico é que ele é silencioso, né? Ao contrário, por exemplo, de uma usina eólica, que não é silenciosa. Tem vida útil acima de 20 anos. A instalação é modular, ou seja, você pode começar com uma instalação pequena e ir aumentando ela com o tempo, só agregando mais placas. É resistente a condições climáticas e requer como manutenção apenas a limpeza dos módulos. As desvantagens de um sistema fotovoltaico residencial seria o preço inicial, que é elevado, e leva-se de 3 a 5 anos para se pagar esse investimento inicial, e não é uma fonte energética que substitui 100% da energia elétrica convencional, pública. Por quê? Porque as placas fotovoltaicas não suportam, por exemplo, chuveiro, ar-condicionado, forno de micro-ondas, enfim, essas coisas que tomam mais energia
da rede elétrica. Ela vai servir só para você ligar determinados aparelhos eletrônicos e iluminação. O resumo do equipamento necessário para fazer uma instalação residencial de painéis fotovoltaicos são os painéis propriamente ditos, os controladores de carga, que funcionam como uma espécie de estabilizador de energia para a rede elétrica, as baterias, que vão armazenar essa energia para que você não fique sem ela durante a noite, e os conversores de corrente contínua para corrente alternada. O conversor de corrente contínua para corrente alternada é necessário porque, assim como em qualquer fonte de energia química, a energia é de corrente contínua e ela precisa ser alterada para corrente alternada por uma questão de segurança. É mais seguro trabalhar com corrente alternada do que com corrente contínua. O que deve ser levado em consideração para a instalação de um painel fotovoltaico? Bom, aqui é levado em consideração tão somente questões econômicas de instalação. Mais para frente eu vou dizer por que não podem ser levadas em consideração questões ambientais. Se nós fôssemos levar em consideração questões ambientais, nós não instalaríamos um sistema fotovoltaico. Então, os argumentos têm de ficar do ponto de vista econômico. Bom, explicado isso, o que nós devemos levar em consideração é o custo do quilowatt-hora da concessão pública, que toma por consideração a bandeira de energia, como se sabe. No Brasil, nós temos diferentes taxas de cobrança para diferentes estações do ano. Quando estamos na estiagem, nós pagamos mais caro na energia elétrica, porque a nossa matriz é principalmente hidrelétrica. E quando nós estamos em época de chuva, mais no final do ano, a gente tem uma bandeira de cobrança menor na energia elétrica, justamente porque temos mais água, podemos gerar mais energia. Existe em alguns locais do Brasil diferentes taxas para diferentes residências, então dependendo de onde você mora, você paga mais caro do que um vizinho de outro bairro que mora em outra região e paga mais barato na energia elétrica. O próprio custo inflacionário da energia, esse custo inflacionário ele está em qualquer coisa, não só na energia elétrica e não só no Brasil. E, enfim, a explicação para isso é longa, mas, enfim, existe um custo inflacionário da energia que deve ser levado em consideração. A capacidade geradora das placas fotovoltaicas propriamente ditas, que atualmente giram em torno de 14% de eficiência, ou seja, de toda a energia solar que a placa vai receber, só 14% desses watts vão ser convertidos em energia elétrica. Mas enfim, quando a gente fala de capacidade geradora das placas do ponto de vista econômico, é o custo em centavos de qualquer moeda que seja por quilowatt-hora gerado. E o custo, propriamente dito, das instalações fotovoltaicas, que, como já dito, em geral, um sistema fotovoltaico residencial se paga no intervalo de 3 a 5 anos de uso. Como assim ele se paga? O tanto que você vai economizar na energia pública, na concessão pública de rua, o tanto de descontos que você vai ter por utilizar uma outra fonte energética, né? O tanto que você vai estar poupando da rede elétrica, por assim dizer, esse valor vai sendo diluído, por assim dizer, entre 3 e 5 anos. De um ponto de vista mais macroscópico, a gente pode dizer que quanto mais instalações residenciais de energia fotovoltaica ou de qualquer outra matriz energética, mais barato a energia pública tende a ficar justamente porque vai ter um menor uso da energia pública. É uma questão de oferta e demanda. Então, mantendo a produção do jeito que está e a população passando a usar menos, não necessariamente menos, mas num crescimento menor da energia pública, a demanda fica maior que a oferta, não necessariamente maior, mas né, a oferta fica. A demanda diminui, a oferta continua ou crescendo ou se mantém, e isso força os preços a baixarem da energia. Né? Isso em qualquer lugar, isso em qualquer matriz energética. O sistema fotovoltaico é só um dos que colaboram para a diminuição do custo da energia elétrica.
Bom, esses dados aqui são do CIRA-USP, eles são de 2010, nós não encontramos dados mais recentes, onde se fazia uma comparação do custo de um banho de mesmo tempo em diferentes opções de chuveiro. Como a gente pode ver, na época que foi feita essa pesquisa, o chuveiro elétrico convencional era o banho mais barato que você poderia tomar. E o nosso caso, que é o chuveiro híbrido solar, era o segundo mais barato. Na verdade, o híbrido solar não é. Ele, na verdade, é um boiler que recebe a água e aquece junto com o chuveiro elétrico. Como já dito, não tem como a gente fazer uma instalação de painéis solares para substituir um banho. O chuveiro é uma coisa que puxa muita energia elétrica e é por isso que ele não está aqui nessa tabela. Mas enfim, é só para a gente ter uma noção de quanto realmente essas alternativas elétricas para o chuveiro valem ou não a pena. Como eu disse, esses dados são de 2010, pode, por conta de diversos fatores, terem alterado esses valores. Hoje pode ser mais barato tomar banho por um chuveiro híbrido, por exemplo, mas essas são coisas que variam inevitavelmente de ano para ano. A cada ano tem de se fazer uma avaliação para saber qual a forma mais barata de se fazer as atividades com uma fonte de energética X ou Y. Bom, esse aqui é um gráfico que mostra o custo em dólares por watt gerado de uma instalação de um sistema fotovoltaico desde 1977 até 2015. E esse gráfico serve basicamente para mostrar de que essas instalações elas vêm ficando mais baratas. Elas já estão na casa dos centavos de dólar por watt gerado. Isso é uma boa notícia para quem pensa em fazer uma instalação fotovoltaica, justamente, justamente por conta do custo inicial do sistema ser mais barato hoje. Tem de se ter em mente também que quanto menor o preço já está, o desconto vai ser menor em em um maior prazo de tempo, porque ele já está chegando num custo que a matriz tecnológica vigente é o que é capaz de oferecer. Então, cada vez mais a gente pode esperar menos descontos de qualquer tipo de instalação. Mas enfim, só para a gente ter uma noção, fazer a instalação de um sistema fotovoltaico hoje é muitíssimo mais barato, como a gente pode ver, do que no final da década de 70, começo da década de 80. Bom, sobre os impactos ambientais de uso de energia fotovoltaica, eles se resumem ao fato de termos de usar baterias para armazenar essa energia. A fabricação das baterias, de acordo com esse artigo encontrado que está relatado que está posto no relatório final, ele é muito poluente, né? O artigo faz uma comparação com carros convencionais e carros elétricos, e os carros elétricos, os carros 100% elétricos, eles atiram na atmosfera 70% da poluição da vida média de um carro a gasolina, sem ter rodado um único metro. Então, se você considerar que o carro elétrico ele precisa ser fabricado e depois continuamente carregado, e tendo em vista de que no mundo mais de 80% da nossa matriz energética depende de algum nível da queima de biomassa, manter um carro elétrico é muito mais danoso ao meio ambiente do que manter um carro a gasolina, por conta da fabricação das baterias. Por conta disso, nós não podemos dizer, então, que energia fotovoltaica é uma energia limpa. Não é, justamente porque depende dessas baterias para funcionar. E considerando que uma casa movida à energia elétrica leva mais baterias do que um carro, então o custo inicial, o custo ambiental, né, inicial de um sistema fotovoltaico é alto. Ele não fica mais alto porque na hora de recarregar as baterias você não precisa de mais queima de biomassa, né? Você vai fazer só
via, via a própria energia solar, né? Nesse ponto ele tem uma vantagem sobre o carro. Mas o custo inicial ambiental de um sistema fotovoltaico, graças às baterias, ele é sim alto. Por quê? Por que que as baterias elas são tão danosas ao ambiente? Justamente por conta, como está apontado nesse questionário que nós pudemos enviar à altura do artigo, a explicação está de que a mineração dos materiais para a fabricação dessas baterias são custosas ao meio ambiente. Se a mineração não fosse tão custosa ao meio ambiente, nós teríamos baterias mais corretas ecologicamente. Bom, aqui tem um vídeo que demonstra qual é a ideia do nosso protótipo. Esse sensor, essa placa fotovoltaica colocada aqui, ela, através de sensores, se move na direção do Sol. Entretanto, a nossa ideia é elaborar um sistema computacional que sirva para seguir os movimentos do Sol sem a necessidade de um sensor, o que consequentemente barateia a instalação de um painel desses, a própria fabricação do painel, e fica menos suscetível a manutenções por conta de não precisar de sensores para fazer isso. Bom, fazer o cálculo do movimento do Sol ao longo do ano precisa-se ter a noção de dois elementos, basicamente. De que o Sol ele se move 23 graus ao norte em relação ao Equador e depois 23 graus a sul em relação ao Equador ao longo do ano, né? Ou seja, ao longo do ano o Sol faz o movimento de ir do Equador ao Trópico de Câncer, volta ao Equador e desce de novo e desce até o Trópico de Capricórnio. Esse movimento do Sol produz o que nós conhecemos como solstícios e equinócios. Enfim, ele é um movimento anual. A placa ela precisa de uma correção leve anualmente para cima e para baixo para acompanhar esse movimento do Sol. O segundo movimento aparente do Sol que tem que se levar em consideração é de que, por conta do movimento translacional, o movimento rotacional não é igual todos os dias. Então, nós temos sim dias com mais tempo de sol no céu do que em outros dias, assim como a gente pode observar nesse gráfico. E isso se dá justamente por conta da rotação da Terra estar num ritmo e ser levada a outro ritmo por conta do movimento de translação. Ou seja, um dado movimento de 24 horas numa rotação estática completa ciclos, mas o mesmo movimento de mesmo tempo colocado em translação não completa ciclos em mesmo tempo. E é por isso que a gente tem essa diferença de tempo de Sol ao longo do ano. Todas as equações para o efetivo cálculo desse rastreamento do movimento solar está no trabalho anexado e devidamente explicado dentro desse trabalho. Nós não vamos colocar essas equações aqui. Mas, enfim, são equações que basicamente premeditam essa posição do Sol baseado nesses dois movimentos, assim como demonstra esse esquemático. E nessa próxima tela a gente tem uma tela do programa onde a gente basicamente entra com a latitude e a longitude e automaticamente o programa já diz qual é o nível da inclinação que a placa tem que ter para fazer o rastreamento do Sol. A longitude e a latitude da instalação nunca vai mudar, né? Ela é fixa no chão. Então, estabelecida uma primeira vez a latitude e a longitude e dando para o programa a orientação de que hora que é e que dia que é, ele vai automaticamente corrigir a inclinação dessa placa para fazer a captação mais eficiente do Sol. E o objetivo do protótipo é justamente esse: dar mais eficiência à captação colocando um sistema que rastreie a posição do Sol.
não por sensores, mas por um efetivo cálculo. Bom, nossa apresentação era essa, o nosso protótipo tem por objetivo fazer isso. Eu agradeço a assistência e até a próxima.